Apesar das melhorias impressionantes que o Linux tem tido no desempenho de jogos nos últimos anos, tem um ponto em que ele ainda está muito atrás do Windows, e no caso é quando você ativa Ray Tracing. É uma tecnologia que exige bastante recursos da GPU mesmo no Windows, mas no Linux você vê uma queda de desempenho bem mais brutal, principalmente em placas da AMD. Na Nvidia o impacto também é significativo, mas é menor em relação à AMD. Pelo menos foi isso que eu percebi testando a 3060 em várias distribuições Linux num vídeo aqui passado do canal. Pois bem, algumas semanas atrás, por volta de meio de fevereiro, foi lançado o Mesa 26.0. E nessa versão nova, 26.0, promete melhoria significativa em Ray Tracing em placas da AMD. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai pegar a versão do driver anterior, que é a 25.3.6, e comparar com a 26.0 para ver se realmente esse ganho de desempenho em Ray Tracing é significativo. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador desse vídeo. Se você está precisando de uma chave do Windows, mas não quer dar a bagatela de 1000 conto no site da Microsoft, uma opção é você comprar a chave do Windows OM baratinho na gvgmol.com. Se você usar o meu cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site, o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 146,00, o Windows 11 Home R$ 124,00 e o Windows 10 LTSC, para quem ainda quer ficar nessa versão, R$ 78,00. A ativação é bem simples. Depois de pagar, você vai receber a chave na página de compra da GVGMOL, copia o código, insere no sistema operacional equivalente e na mesma hora o seu Windows será ativado. Os links da GVGMOL estão na descrição do vídeo, confere lá. A verdade é que placas da AMD sempre tiveram problema para rodar Ray Tracing mesmo no Windows. A série RX 5000 nem tinha núcleo dedicado a Ray Tracing, por exemplo. A série RX 6000 foi quando começou a ter, mas o desempenho não era tão bom assim. Na série RX 7000 foi quando começou a melhorar, mas ficou bom mesmo foi agora na série RX 9000, onde a gente consegue ter um desempenho interessante usando o Ray Tracing. Ainda não é comparável com a Nvidia, com os núcleos lá RT Core, mas ainda assim pelo menos é um desempenho que dá para você conseguir rodar os jogos tranquilamente, mesmo numa placa mais de entrada, entre aspas, aqui como a RX 9060 XT. Pelo menos os jogos mais leves, né? Porque se você botar Path Tracing, por exemplo, aí não tem nem como rodar, e nem os jogos mais pesadão também. Mas ainda assim, é um salto interessante de desempenho que tem tido na AMD nas últimas gerações, e no Linux você fica ainda atrás por causa das questões dos drivers, já que o RADV, que é o driver Vulkan, ele tem um gargalo no pipeline de Ray Tracing. O Mesa 26.0 traz justamente, entre outras melhorias, uma reescrita desse pipeline de Ray Tracing do RADV, que é esse driver gráfico de Vulkan, e com isso tem um ganho de desempenho bem interessante nessa tecnologia, principalmente em jogos que usam Unreal Engine. Eu vou deixar na postagem um link de um texto da Natalie Volk, que foi uma das pessoas responsáveis por passar os últimos 2 anos reescrevendo esse pipeline de Ray Tracing do RADV. É uma leitura interessante, embora muito técnica, eu não entendi, sei lá, 40% do que estava escrito lá, mas eu acho interessante para você entender como é que drivers open source às vezes precisam ser criativos para descobrir soluções para problemas que você tem no seu hardware. É muito interessante ver como é que eles têm que resolver problemas como se fossem uns quebra-cabeça maluco para trazer mais desempenho pra gente no nosso hardware, no Linux, ou então até em outras plataformas que são open source. Como a melhoria é no RADV e é para a placa da AMD, a gente não vai ver essa melhoria de desempenho nem na Intel, que tem drivers próprios, e nem na Nvidia, que geralmente para jogar você usa o driver proprietário. O PC de teste do vídeo de hoje vai ser minha máquina ITX, que tem um i5 3600K, 32 GB de RAM DDR4 e que eu estou usando um RX 9060 XT de 16 GB. O sistema operacional vai ser o CashOS, que é a distribuição Linux que eu tenho usado nesse PC diariamente e tenho gostado bastante, tanto para jogar quanto para editar vídeo, escrever e por aí vai. Mas voltando aqui para esse vídeo, além do Mesa 26.0, para comparar o desempenho, eu vou trazer também o Mesa 25.3.6, que é a última versão do Mesa 25. Mas bora deixar de papo e bora para os testes. Eu vou começar os testes com um jogo que uma das principais desenvolvedoras aponta como o maior ganho em Ray Tracing no Mesa 26. Estou falando de Ghostwire Tokyo, um jogo que usa Unreal 4. Em 1080p, configurações gráficas no alto, RT no alto também e com FSR em qualidade. Na versão 25.3.6 do driver, o jogo pegava apenas 56 FPS e 25 FPS no mínimo. A média nem é tão ruim assim, o problema é que o jogo estava com um stutter constante, um travamento muito chato que o tornava injogável.
Com o Mesa 26.0, a situação muda completamente. Ghostwire Tokyo faz a média de 95 FPS e 1% low 58 FPS. Uma melhoria de 69% na média e 132%, isso mesmo, 132% no 1% low. Mas o mais importante é que o jogo parou de ficar com aquele travamento constante que tornava ele insuportável de jogar e agora está rodando acima de 90 FPS e isso com o Ray Tracing ligado. Por outro lado, a gente tem o caso de Cyberpunk 2077, que é um jogo que usa uma engine própria, a chamada Red Engine. Nesse jogo, a diferença de desempenho acaba ficando dentro da margem de erro, então não mudou muita coisa. No benchmark interno do jogo, o driver 25.3.6 fazia a média de 62 FPS com mínimo de 54 FPS. No Mesa 26, essa média fica em 64 FPS e o mínimo até cai para 53. Mas aqui está dentro da margem de erro, então na verdade o desempenho foi idêntico. Dependendo de como a engine implementa Ray Tracing, as mudanças do driver vão ter pouco ou nenhum impacto, então isso é esperado e aparentemente na Red Engine o ganho é quase nulo. Indiana Jones e o Grande Círculo é um jogo que o Ray Tracing é obrigatório, você não consegue nem desativar, na época tinha até polêmica porque placas que não rodavam Ray Tracing não conseguiam rodar o jogo, porém é uma implementação bem leve do Ray Tracing e por isso não compromete tanto assim a performance. Na resolução Full HD, no preset Ultra e com FSR3 em qualidade, o drive anterior fez a média de 101 FPS com 1% low 75. No novo driver, essa média vai para 106 FPS e 1% low 80 FPS. Um ganho de apenas 5%, está quase na margem de erro, mas é uma diferença que ocorre com consistência. Talvez o ganho não é tão significativo porque o Indiana Jones usa uma engine própria, que no caso é a id Tech 7. O remake de Silent Hill 2 usa Unreal 5, então teve uma diferença de desempenho bem interessante. Em Full HD, no preset alto, com Ray Tracing ligado e FSR4 no equilibrado, no mês anterior, no Mesa 25.3.6, a média no meu teste foi 63 FPS e 1% low 45 FPS. É um desempenho totalmente jogável, não estava com stutter tipo no Ghostwire Tokyo nem nada, mas para um RX 9060 XT você sabe que podia ter mais desempenho. E podia ter mesmo, porque o Mesa 26 dá um salto bem grande, atingindo a média de 81 FPS. Percentualmente, o ganho que o novo driver traz é de 28% na média, é muita coisa. E para finalizar o nosso teste, dessa vez eu trouxe Ark Raiders, um joguinho online que eu estou asilando muito e que, embora seja feito na Unreal 5, ele usa uma implementação bem leve de Ray Tracing. Na versão anterior do driver, nesse trecho do mapa, a média era 102 FPS e 1% low 71. Como é um jogo muito bem otimizado, pelo menos eu acho, você nem sentia que estava deixando o desempenho de lado. No Mesa 26, essa média vai para 110 FPS e 1% low 81 FPS. Na média, o aumento foi de 7% e no 1% low, o dobro disso, uma melhoria de 14%. Então, na prática, a experiência de jogar está mais estável com esse novo driver, porque é isso que 1% low significa, mais estabilidade nos frames dentro de um certo período de tempo. Testei também brevemente com Windows para a gente ver como é que está a diferença de desempenho em placas da AMD depois desse update de drivers, vamos chamar assim, do Mesa 26. Lembrando que aqui é teste com RT, com Ray Tracing ligado. Em Cyberpunk 2077, a média do Windows 11 Pro é 77 FPS contra 64 FPS do CashOS. É uma quantidade de FPS que não dá para ignorar, mas não é mais um abismo de diferença como um dia já foi. Em Silent Hill 2, o Windows se sai melhor novamente, fez a média de 97 FPS contra 81 FPS do CashOS. Aqui o que mais me surpreendeu foi o 1% low do Windows, que foi 73 FPS, e no CashOS apenas 55. Porém, curiosamente, em Ark Raiders, o CashOS se sai melhor, entregando uma média de 110 FPS contra 107 FPS do Windows 11 Pro. Tudo bem que está dentro da margem de erro, o resultado ali está praticamente idêntico, mas ainda assim é interessante ver o Linux ganhando, isso com Ray Tracing ativado ainda mais. É um jogo Unreal 5, então faz sentido. Na média, o ganho de desempenho com Ray Tracing ligado em placas da AMD com Mesa 26.0 foi de 22% e 34% em relação a 1% low. Esse número do 1% low é interessante porque mostra que não só a média de FPS aumentou, como a estabilidade dos quadros durante a jogatina também está melhor. E assim, vão ter jogos que o impacto vai ser maior, como no Ghostwire Tokyo e também em Silent Hill 2, porém tem outros jogos em que você não vai ver tanto ganho de desempenho. A gente vê no Cyberpunk 2077, basicamente ficou a mesma coisa do que estava antes.
Tá claro que a diferença maior são em jogos que usam a Unreal, e não precisa ser um Unreal 5 não, pode ser um Unreal 4, por exemplo. Isso é interessante porque a maioria dos jogos que a gente está tendo problema hoje em dia de desempenho, principalmente jogos mal otimizados, eles são Unreal 5, então qualquer melhoria já ajuda bastante. Mas sei lá galera, o mercado de jogos e o mercado também de hardware tá tão zoado, esse hobby de PC gamer, é a slop, é demissão em massa, é jogo e também hardware com preços absurdos, que vê alguma coisa positiva, como o Linux cada vez se aproximando mais do Windows em todos os cenários, é algo que me deixa pelo menos um pouco contente de ver que não é só desgraça atrás de desgraça nesse hobby. Tem coisa boa acontecendo também. É claro que o Windows em geral ainda tem um desempenho à frente do Linux, principalmente em Ray Tracing, mas não é mais aquela diferença abismal. E hoje em dia meio que tanto faz, a maioria dos jogos você vai conseguir rodar muito bem, tanto no sistema operacional quanto no outro. Vai depender, é claro, do jogo, do seu hardware também, mas em geral, por exemplo, para a placa da AMD, o desempenho do Linux está muito parecido com o Windows em quase todas as situações. Se você usa NVIDIA, aí é um pouco mais problemático, porque tem aquele problema de driver com jogos que usam DirectX 12, você perde ali de 15% a 30%, mas dá para jogar, é uma experiência ok, não é mais otimizada, se você quiser o máximo de FPS possível, vai para o Windows mesmo, mas dá para jogar se você por acaso quer sair do sistema da Microsoft. Quem quiser ver mais sobre isso, clica no card aqui da tela, que é um vídeo meu testando a 3060 em várias distribuições Linux, e eu comentei sobre essas questões do driver proprietário da NVIDIA, os problemas que tem, mas também mostrei que dá para jogar sim. Por isso é hoje, não esqueça de dar like se gostou do vídeo, de comentar para ajudar no engajamento, manda o hype se você estiver disponível, e se você tiver condição, também se torne membro do canal, que nem a galerinha que está aqui no canto da tela, assim você ajuda esse nosso projeto a se manter. Obrigado aí sempre pra galera que contribui pro canal, vocês são foda, vocês estão me ajudando aí a sempre continuar produzindo conteúdo. E vamos que vamos, falou, até o próximo vídeo.